Vamos lá. A gente vai falar agora sobre o gênero carta, certo? Carta. O gênero carta, ele está dentro de uma estrutura maior chamada de estrutura ou tipologia narrativa. Mas entenda você que pelo fato de ser uma carta, não significa que esse texto ele possa ser puramente e obrigatoriamente apenas um texto narrativo. Dentro da estrutura do texto carta, aliás, do gênero carta, eu posso ter outros tipos de texto. Eu posso ter uma tipologia, a tipologia ela deve ser predominantemente narrativa, certo? Mas ali pode haver uma descrição, pode haver uma exposição, pode haver uma argumentação, pode haver uma injunção, certo? Como assim, professor? Veja bem, o texto deve ser predominantemente narrativo. No entanto, quando eu começo a falar de um lugar, por exemplo, né? Se eu for fazer um resgate de memória, por exemplo, e aí eu vou falar de um lugar onde eu passei minha infância, ou então falar de um lugar onde eu fui com familiares, ali eu tenho que colocar alguma coisa que dê características daquele lugar onde eu fui. Para isso, eu vou me valer de alguma classe de palavra, não é isso? Que a gente sabe perfeitamente que é a classe de palavra de adjetivos, para qualificar. E esse texto ele deixa de ser predominantemente narrativo, ele passa agora a ser um texto narrativo descritivo. Se eu for falar de algum ponto de vista que eu defenda dentro desta minha carta, eu já passo agora para um texto não predominantemente narrativo, mas com um viés ali, mesmo que en passant, de narrativa não, de argumentação, certo? Se dentro do meu texto narrativo eu for falar para alguém, para o meu interlocutor, né, que vai receber a carta, o destinatário que vai receber a carta, passar para ele uma receita de um bolo, de alguma outra coisa, ali o texto ele já deixa de ser predominantemente narrativo e passa a ter características de texto injuntivo. Entenda que, como já dizia os teóricos da, como já dizia, não, como dizem os teóricos da linguagem e da linguística, sobretudo a linguística textual, eles dizem, todos eles, taxativamente, eles dizem que um texto ele não é um texto estático, ele não é um texto que não seja maleável. Todo texto ele é maleável, e isso já deixa claro que um texto que tem predominância narrativa, ele pode perfeitamente ali receber, por que não, características de outros tipos de texto. Vale lembrar que um texto que é predominantemente narrativo, ele tem por característica a presença do verbo no pretérito imperfeito. Aliás, no pretérito. Vamos deixar assim, no pretérito. E são três tipos de verbos que a gente tem no pretérito. Pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Lembram disso? Pretérito perfeito, aquele tempo verbal em que a ação já foi concluída, acabou-se, nasceu, morreu, por exemplo, tá? Pretérito imperfeito, que a ação não foi concluída no tempo e no espaço, quando eu morava, quando eu fazia, quando eu estudava. Essas ações elas estão no passado, mas não carregam em si uma semântica de conclusão precisa. E o pretérito mais que perfeito, que é aquele tipo de pretérito que duas ações concorrem no passado. Duas ações acontecem concomitantemente no passado, uma anterior à outra. Quando eu saí de casa, o ônibus já tinha passado. Então, as duas ações estão no passado. Quando eu saí, passado, o ônibus já tinha passado também, certo? Mas são duas ações que acontecem no passado, sendo que uma anterior à outra. Ou seja, o ônibus passou primeiro e depois foi que eu saí de casa. A ideia é essa. Então, pretérito perfeito, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, certo? Outra característica do gênero carta, agora para o gênero carta, a característica dela, a estrutura dela, a característica estrutural dela é local, data, pula uma linha, saudação ou vocativo. Aí vem a estrutura do texto, pula, estrutura do texto, e a despedida. Não coloque nome, não assine, a não ser que a banca peça para você assinar ou criar um nome fictício, certo? Pronto, é isso.